Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil, Mansueto foi convidado por Henrique Meirelles para integrar a equipe econômica vista como o maior trunfo do governo Temer. Mansueto é formado em Economia pela Universidade Federal do Ceará, tem mestrado pela USP e doutorado no MIT, que é uma das maiores universidades americanas. Ele é funcionário de carreira do IPEA e ajudou na elaboração do plano econômico do então candidato Aécio Neves nas eleições de 2014. Seja bem-vindo, secretário, que currículo extenso, até demorei para falar. Obrigado. Boa noite para o senhor. Secretário, antes de ingressar no governo Temer, o senhor mantinha um blog e, ao final, o senhor publicou uma nota de despedida dizendo que topava encarar o desafio de integrar a equipe econômica, mas que foi uma decisão difícil. O que fez com que o senhor aceitasse esse convite de Temer e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles? Eu acho que, primeiro, foi o desafio. Então, é um desafio muito grande. O Brasil fez uma série de políticas equivocadas nos últimos 6, 7 anos. Então, há muita coisa para consertar, não só na agenda fiscal, mas também na agenda de regulação, na agenda, inclusive, de investimento no setor elétrico, no setor de petróleo e gás, uma agenda de reformas microeconômicas, melhorar a eficiência da economia. Então, era um conjunto de... O desafio era muito amplo, era muito grande, principalmente na área fiscal. E as outras pessoas convidadas pelo ministro são todas pessoas que eu conhecia muito antes de vir ao governo, de aceitar o convite de vir para o governo. Então, fiquei bastante empolgado com a tarefa e o desafio que o ministro colocou para todos nós de tentar ajudá-lo na construção, enfim, do ajuste fiscal e da melhoria da economia. Conte um pouquinho do seu dia a dia, do trabalho na equipe econômica, da integração entre todas essas pessoas que trabalham com o senhor no Ministério da Fazenda e também em outros ministérios. Claro, quer dizer, um aspecto positivo do Ministério da Fazenda é que todos os secretários se conheciam muito antes de chegar ao governo. Os que já estavam lá, que é o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, também já era conhecido nosso, e todos os demais se conheciam. Inclusive, nós trocávamos e-mails de forma recorrente, discutindo ajuste fiscal. A secretária do Tesouro era uma secretária de Fazenda do Estado do Espírito Santo, uma amiga. Nós trocávamos muito e-mail, quase que diariamente, sobre o problema fiscal dos estados. Então, todos se conheciam. Isso tem ajudado bastante também no nosso trabalho do Ministério da Fazenda. Tem uma sintonia entre vocês? Uma sintonia muito grande. Todos têm o telefone do outro. A gente se liga com frequência. E tem um grupo no WhatsApp, que eu já sei. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que o nome é o Ajuste Fiscal Inevitável. Assim, então, adorei. A gente discute problemas da pasta, marca reunião. Então, é um grupo muito próximo, que funciona muito bem, claro, sobre a coordenação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas ele faz parte desse WhatsApp, desse grupo também, não? Não, o ministro usa o WhatsApp, mas a gente, quando se comunica com ele via WhatsApp, é individualmente. São mensagens individuais. O grupo é dos secretários. Mas aí, durante o fim de semana também, à noite, não para. Esse grupo, não. 24 horas, funciona. Não, e às vezes eu acordo às 5 horas da manhã, eu tenho o costume de acordar às 5 horas da manhã, às 5h30. Então, mando o WhatsApp para algum dos secretários, às vezes comentando um assunto de jornal, um tema, algo que não ficou muito claro. Fala a verdade, o senhor nunca trabalhou tanto em toda a sua vida, secretário? Na verdade, eu tenho trabalhado muito mais do que quando eu estava no setor privado, porque a gente entra na fazenda entre 8 e 9 da manhã e não tem hora para sair. Em geral, eu saio em torno de 9, 10 horas da noite. Então, na realidade, eu passo, enfim, mais da metade de um dia no Ministério da Fazenda. Muitas vezes a gente almoça no próprio Ministério da Fazenda. Então, a carga horária é bastante pesada, mas não é algo tão cansativo, porque, na verdade, é um trabalho interessante, de discussões de problemas, na busca de soluções, de muitas reuniões, tanto interna quanto com outros ministérios, muitas vezes com o setor privado. Então, é um trabalho interessante, é um trabalho intelectual desafiador. E parte desse trabalho já começa a ser reconhecido pelos consumidores e pelos empresários também, porque indicadores recentes mostram uma retomada da confiança, tanto do empresariado como dos consumidores. A gente viu também uma pesquisa recente da Datafolha, da semana passada, que mostrou que as expectativas econômicas melhoraram, e até um relatório do FMI que deixou a previsão de recessão desse ano um pouco menos pior, né? Era de 3,8%, passou para 3,3%, com uma expectativa de um pequeno crescimento a partir do ano que vem, 0,5%, né? O pior já passou? Eu diria que o pior já passou. Quer dizer, aquele ambiente que nós estávamos vivendo, de falta de perspectiva, das pessoas, consumidores, empresários, enxergarem um aprofundamento da recessão econômica
e não conseguirem enxergar um momento da virada, um momento no qual o Brasil voltaria a crescer, eu acho que esse momento, enfim, sem esperança, sem as pessoas conseguirem ver uma luz no fim do túnel, esse momento passou. A gente agora está no momento de explicitar o problema, de colocar na mesa diferentes soluções, de resolver o problema e ter essa retomada. É claro que o Brasil está saindo de 2 anos de queda de PIB. Queda do PIB perto de 4%, que foi o ano passado, a gente teve uma queda de PIB de 3,8%, esse ano teremos uma nova queda do PIB. Isso não acontecia no Brasil desde 1930. A última vez que o Brasil teve 2 anos consecutivos de queda de PIB foi em 1930 e 31. Então, claro, para a gente sair de um cenário desse tão ruim para um cenário de crescimento, leva algum tempo. Não é uma recuperação rápida de 5, 6 meses, mas o importante é que as pessoas confiem na recuperação, os empresários confiem na recuperação e voltem a investir, e nesse meio tempo o Brasil adote as reformas necessárias para que esse crescimento se torne sustentável. Agora, quando o senhor imagina que a gente vai voltar ao patamar de 2014, por exemplo, anterior a toda essa queda, essa recessão? Mas o 2014 nem é um ano muito bom de comparação, porque a nossa recessão ela teve início no primeiro trimestre de 2014. Então a gente a FGV já usa esse número, apesar Exatamente. de não ter sido um ano de queda, né? Porque terminou estável, 0,1, mas há indicadores que mostram que a recessão teria começado naquele ano. Exato. Não, mas o desafio é ir até além, porque muito do crescimento do Brasil que ocorreu até 2013, por exemplo, de 2003 a 2013, ele foi fruto de 2 circunstâncias muito positivas. Primeiro, antes de 2003, a história do Brasil ao longo de toda a década de 90 foi uma história de sucessivas reformas. A gente teve mais abertura da economia, a gente teve uma grande agenda de privatização, uma agenda de reforma do setor público, de ajuste fiscal dos estados, fechamos do controle da estaduais. inflação, né? Exatamente. Então, assim, o Brasil passou mais de 10 anos num ciclo de reformas e isso se transformou num aumento da eficiência da economia depois de 2002, 2003. É como se tivesse preparado a gente para esse círculo virtuoso, esse ciclo Exatamente. de bonança que aconteceu na década seguinte, 2013 a 2013, que aconteceu justamente nos governos do PT. Exato. Então foram 2 coisas, foram uma série de reformas que antecederam o governo em 2003 e uma circunstância externa extremamente favorável. A gente perdeu essas 2 coisas, porque o crescimento do mundo hoje é bem menor do que era na primeira década do século atual, e a gente passou 7, 8 anos, não apenas o Brasil deixou de fazer reformas, como piorou o marco regulatório de investimento em vários setores. Quer dizer, a gente usou o crédito, o cheque especial, tudo. A gente está no fim da linha. É o pior do mundo. A gente aumentou o gasto excessivamente, o que levou a um desequilíbrio fiscal muito grande. O Brasil passou a dar um volume muito grande de subsídios e que o governo não suporta, o que causou um aumento também muito grande de endividamento e da conta de subsídios que o governo paga hoje. E o Brasil piorou as regras de investimento, por exemplo, no setor elétrico e no setor de petróleo e gás. Então, tudo isso foram erros que foram cometidos, que hoje o país está pagando a conta, é uma conta muito alta. Vocês vão desmontar esses subsídios? Porque muito se fala no BNDES, né, de parar de fazer todos aqueles empréstimos tão favoráveis a grandes empresas que conseguiriam esse financiamento, por exemplo, no setor privado. Ou então, quando o BNDES entrar, vai voltar a cumprir o seu papel. O senhor já me disse isso antes da gente começar a gravar a entrevista. Quer dizer, vai, em vez de contribuir com 80% de um financiamento, vai contribuir com uma parcela menor. E aquelas desonerações para os empresários, por exemplo, os subsídios, as exonerações da folha de pagamento, isso vai ser revertido em algum momento? Então, qualquer tipo de política pública, primeiro, em relação aos subsídios, claramente a posição do governo, que é muito clara, os subsídios serão reduzidos. Então, os subsídios que se deu nos últimos anos via BNDES, quando o BNDES emprestava uma taxa de juros que muitas vezes era menor do que a inflação, era muito menor do que a inflação. De pai para filho, né? Isso já acabou. Tá? Então, na verdade, a gente quer, de fato, o BNDES emprestando para projetos de elevado retorno social, como se espera de um banco público, de um banco de desenvolvimento. Taxas subsidiadas para empresas grandes que têm capacidade de se endividar, seja no mercado bancário brasileiro, seja no mercado internacional, isso claramente acabou. Em relação a outros tipos de desonerações, isso tem que ser estudado, tem que ser avaliado, porque em política pública... Quanto custa isso, os outros tipos de desonerações, sem contar o BNDES? Depende, assim, no caso do BNDES, o governo aumentou o seu endividamento nos últimos 8 anos, mais ou menos em 500 bilhões de reais, algo como 9,5
pontos do PIB para mandar recursos para o BNDES emprestar. Muito desses recursos de aumento de dívida para dar mais recursos ao BNDES não eram necessários, porque o BNDES já tinha uma capacidade de financiamento muito elevada. Então, parte do que se fez com o BNDES de aumentar a dívida pública, que um custo é muito alto, para mandar dinheiro para o BNDES subsidiar algumas empresas, alguns setores, não era necessário. Só que o governo tinha piorado o que a gente chama de marco regulatório de algum desses setores. Então, o empresário só investia se recebesse muito subsídio, porque senão ele teria uma perda. No momento que você deixa o marco regulatório melhor, deixa os empresários participarem dos leilões e definirem qual é a taxa interna de retorno do projeto para ele investir, você não precisa de tanto crédito subsidiado. Porque aquilo automaticamente se torna mais atrativo para o empresário. Mas exatamente. Eu estou perguntando sobre os outros tipos de desonerações. Os outros tipos de desonerações. Quanto isso custa para o governo hoje? Depende. Se a gente pegar todo tipo de regime especial que existe no Brasil, regime tributário especial, incentivos à Zona Franca de Manaus, etc., a gente está falando aí de um custo de 4,5 pontos do PIB. Que dá em bilhões, mais ou menos? Isso em bilhões vai dar algo como vai dar algo aí bastante grande, quer dizer, algo como 250 bi, 300 bi. Quer dizer, muito mais do que todos, se a gente juntar todos os programas sociais, não dá nem perto disso, né? Não, e depende do que a gente chama, depende do que a gente chama de programa social. Se pegar Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, dá isso ou não? Bolsa Família é um programa muito bom e barato. Sim. Né? O Bolsa Família, ele atinge 13 milhões de famílias, chega a beneficiar mais de 40 milhões de pessoas, tá? E é um programa que custa meio ponto do PIB. É um programa que o custo anual dele é 26, 28 bilhões de reais. Então, entre os programas sociais, talvez o único programa que tenha um dos menores custos e é muito efetivo é o Bolsa Família. Agora, o problema do subsídio e de desonerações é que muitas vezes a gente está beneficiando empresas cujo benefício é muito pequeno. Não há problema algum, às vezes, em dar um subsídio se o benefício para a população for muito grande. Não é o caso do Brasil. Muitos desses programas especiais, eles foram criados sem que tenha sido feito um estudo de avaliação a posteriori. Então, o benefício é muito mais privado do que um que a gente chama benefício para a sociedade. Por exemplo, tem regime especial de tributação no Brasil que favorece praticamente duas empresas. Mas é um regime especial, Isso não faz sentido. Todo mundo leva uma vantagem. Agora, secretário, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma muito didática os principais eixos das propostas econômicas do governo Temer e como o governo pretende entregar o Brasil daqui a 2 anos e meio, obviamente, se o impeachment for sacramentado e consolidado, a presidente Dilma definitivamente afastada. O presidente Temer costuma dizer que quer colocar o Brasil nos trilhos, né? Como é que isso vai acontecer? Quais são os principais eixos? Os principais eixos, o primeiro eixo, que é essencial para ganhar a confiança do mercado e possibilitar uma queda de juros e a volta do investimento, é o ajuste fiscal. E para o Brasil fazer um ajuste fiscal, é necessário um ajuste fiscal que, dessa vez, tente controlar a velocidade do crescimento do gasto público. Todos os ajustes fiscais que foram feitos no Brasil nos últimos 25 anos, eles ocorreram pelo lado da receita. Aumentando impostos. Aumentando impostos. Ou então a economia crescia e as receitas aumentavam com isso, né? Não, mas a gente de fato aumentava impostos. Então, assim, várias contribuições foram criadas depois do Plano Real, se introduziu o CPMF com a alíquota 0,38% de todas as transações financeiras também para fazer o ajuste fiscal lá atrás. Em alguns anos que você tinha queda da despesa, eram quedas temporárias. O governo cortava investimento em 50%, como foi o caso em 99, como foi o caso em 2003, mas logo depois o governo tinha que voltar a investir e esse controle da despesa se perdia. Agora vai se tentar uma PEC, uma emenda constitucional que vai estabelecer uma regra de crescimento do gasto público, que terá que ser um crescimento real zero ao longo dos próximos 9 anos. A partir do 10º ano, o presidente da República pode estabelecer uma nova regra. Isso quer dizer que a CPMF está definitivamente descartada ou ela só não está no horizonte agora e pode vir a ser usada mais adiante? Bom, isso é uma decisão da sociedade. No momento atual, não existe nenhuma previsão de CPMF, porque simplesmente a sociedade,
por meio do Congresso, não quer esse imposto. E de outros tributos, por exemplo, a CID, que depende de uma canetada presidencial e não precisa ser aprovada pelo Congresso. Isso é discutido pela equipe econômica? Não, todo tipo de imposto é discutido pela equipe econômica. Não é objetivo agora aumentar imposto. Nenhum, nem a CID, por exemplo? Não, se for necessário, se eventualmente for necessário, se pode discutir. Não, qualquer tipo de imposto, se eventualmente tiver a necessidade de aumento, para você poder fechar as contas do orçamento e entregar a meta de primária estabelecida, isso pode ser discutido. Mas a ênfase agora é, primeiro, aprovar a PEC dos gastos. Então, as pessoas vão olhar para o futuro e vão ver, ano após ano, a despesa pública sobre o PIB caindo. Isso nunca aconteceu no Brasil. 2, do lado da receita, o nosso esforço agora para 2017 é avançar na agenda de privatização e concessão. O governo terá que buscar um adicional de receita de 55 bilhões de reais só para manter a receita sobre PIB no mesmo nível de 2016. E para a gente buscar esses 55 bilhões de reais a mais de receita, a gente vai dar prioridade à agenda de privatização e concessão. Secretário, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, tentar esmiuçar cada uma dessas propostas já no próximo bloco. Eu peço licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Olá, a Notícia está de volta com o secretário de Acompanhamento Econômico, Mansueto Almeida. Secretário, na semana passada, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros, a Selic, em 14,25% ao ano, né? E citou entre os motivos no comunicado as expectativas do mercado para a inflação, que continuam altas, maiores do que as do Banco Central, e as incertezas quanto à aprovação e implementação dos ajustes necessários para a economia. O que o senhor entendeu desse comunicado? Os juros vão demorar mais a cair do que o mercado imaginava? Talvez sim, talvez não. Como a ata do Copom deixou muito claro, depende de 3 fatores. Da expectativa de inflação. Como a ata sinalizou, a expectativa de inflação do mercado em 2017 está ainda acima de 4.000%, que é o centro da meta. À medida que essa expectativa do mercado convija para 4.000%, se abre espaço para redução mais rápida dos juros. Depende ainda, também a ata do Copom enfatizou isso, de fatores ligados à indexação. A gente vem de uma inflação muito alta do ano passado, quase 11%, ainda tem alguns fatores, que os empresários usam para reajustar preço, etc., apesar do baixo crescimento, mas isso o Copom alertou, é necessário acabar com essa memória inflacionária. E o terceiro ponto que eu acho muito importante é se o governo, a sociedade, terá ou não sucesso em aprovar o ajuste fiscal. A lição da ata do Copom é essencial. Se o Brasil quer ter juros baixos, é preciso controlar o desequilíbrio fiscal e o crescimento do gasto público. É preciso aprovar o ajuste fiscal. Em outras palavras, os juros só vão cair, a taxa Selic só vai cair se as reformas propostas pela equipe econômica, PEC do teto de gastos, reforma da Previdência, passarem no Congresso. Se a gente caminhar para a aprovação dessas medidas. Nem todas essas medidas serão aprovadas esse ano, mas o Congresso precisa sinalizar para a sociedade que vai ajudar o governo a fazer o ajuste fiscal. À medida que a gente consiga avançar no ajuste fiscal, ele não precisa ser feito todo em um ano, mas medidas importantes, como a PEC, que controla o crescimento do gasto público ao longo dos próximos anos, a aprovação dessa PEC, eu diria que é algo positivo para a continuidade e para o início da trajetória de queda dos juros. Isso coloca muita responsabilidade nas mãos do Congresso, né, Secretaria? É um Congresso que é extremamente fragmentado, com interesses diversos, né, com pelo menos 28 partidos com representação no Congresso. Isso não dificulta, e num calendário legislativo que não é nada favorável, porque a gente tem Olimpíada, a gente tem eleições municipais. Isso não dificulta o trabalho de vocês, a aprovação dessas reformas e projetos e PECs neste ano ainda? Não, sem dúvida. Por exemplo, o prazo de tramitação de PEC é um prazo longo. Tem que ser analisado pela comissão, depois tem 11 sessões, antes de 2 votações em cada casa legislativa. Então, a tramitação de uma proposta de emenda constitucional é bastante longa. Por isso que nem todas as reformas serão aprovadas nos próximos 6 meses. Mas a tramitação da PEC de controle do crescimento do gasto já começou e eu acho que é possível, sim, aprová-la ainda este ano. A PEC do teto de gastos. A PEC do teto de gastos. Pelo menos essa o governo Temer conta em vir aprovada até o final do ano. Possivelmente, sim. Independentemente dela ser aprovada ou não, o orçamento já está sendo elaborado, porque a proposta de orçamento para o próximo ano tem que ser encaminhada ao Congresso até o final de agosto. E essa nova proposta orçamentária
para o próximo ano já leva em conta a aprovação da PEC. E a reforma da Previdência fica para o ano que vem? Será encaminhada esse ano? A reforma da Previdência, como o próprio ministro Eliseu Padilha já falou, será encaminhada este ano. Há um grupo especial que junta Ministério da Fazenda e Casa Civil, que está estudando a reforma da Previdência, que discutiu inclusive com centrais sindicais, com representantes de empresários também. E não chegou a nenhum consenso ainda, né? Porque essa é difícil. Mas teve o debate e vai se apresentar uma proposta, né? E o melhor local para se debater de forma transparente qualquer proposta de reforma e se chegar a um consenso é o Congresso Nacional. Então, eu acho que a proposta está sendo bem construída, será encaminhada ao Congresso Nacional e nós vamos ter um debate transparente, como é normal de uma democracia, para ver o que se consegue aprovar de reforma de Previdência. Agora, muitas dessas propostas do governo, né, PEC do teto de gastos, reforma da Previdência trabalhista, que a gente vai acompanhar, vai conversar daqui a pouquinho, mexe com interesses e direitos consolidados e um lobby muito forte de todos esses setores no Congresso. Do ponto de vista político, é viável abrir todas essas frentes de batalha ao mesmo tempo? Eu acho que o governo tem tido muito cuidado, né? Na verdade, quer dizer, a primeira grande proposta que foi enviada ao Congresso é o teto do controle, o teto para o crescimento dos gastos. A reforma da Previdência depois. Então, cada uma vai ter seu tempo adequado de tramitação. Eu acho que tem uma batalha de comunicação aí muito importante, muito saudável, porque as pessoas têm o direito de saber exatamente o que essas propostas significam e quanto mais debate e transparência a gente tiver em relação a essas medidas, mais fáceis serão aprová-las no Congresso. Claro que há grupos que se manifestam contra, isso é normal da democracia, é saudável, mas, de fato, o governo vai ter um papel importante junto ao Congresso de explicar o efeito de todas essas medidas. E os efeitos são positivos, porque um país que controla o crescimento do seu gasto é um país que vai ter equilíbrio fiscal, que vai conseguir reduzir sua dívida, logo terá juros menores, o que é bom para todo mundo. E talvez essa batalha seja de comunicação e também muito política, né? Qual a chance de vitória, principalmente vindo de um governo que não foi alçado ao poder diretamente pelas urnas, no sentido que saiu de um processo de impeachment que continua em andamento, em outras palavras, com um governo que até agora goza de baixa popularidade. Em outras palavras, se presidentes anteriores muito mais fortes e populares, como Fernando Henrique Cardoso e Lula, não conseguiram fazer essas reformas, por que o Michel Temer conseguiria? Então, aí, primeiro, o momento é diferente, né? Na verdade, o Brasil, quando teve momentos de incertezas agudas, sempre conseguiu fazer reforma. O Plano Real foi feito com um governo que não tinha sido eleito. Era o presidente Itamar, que foi um governo que veio que resultou de um processo de impeachment. Mas gozava de um consenso maior, né? De todos os partidos. A gente estava caminhando para hiperinflação. Então, se conseguiu fazer uma proposta que foi aprovada. Agora, a gente estava, da mesma forma, em decorrência de políticas equivocadas adotadas no Brasil nos últimos 7, 8 anos, caminhando para uma aguda crise fiscal. Crise tem duas interpretações para a crise. São períodos difíceis, todo mundo sabe, mas são também janelas de oportunidades para a gente fazer mudanças. E acho que esse governo que entrou, seguindo o que diz a Constituição, que o processo de impeachment, que ainda falta ser confirmado, é um processo que decorre, enfim, que está estabelecido na Constituição. E um Congresso que foi legitimamente eleito, assim, você tem uma oportunidade de encaminhar uma reforma, de eventualmente aprovar. Eu acho muito importante que a sociedade conheça esse debate da Previdência, porque o Brasil ainda é um país jovem e a gente já gasta com Previdência a mesma coisa que um país que tem uma proporção de pessoas idosas que é 3, 4 vezes superior ao do Brasil, como é o caso do Japão. E a gente vai discutir já mais a fundo essa reforma da Previdência, secretário. Então, o governo Michel Temer, em outras palavras, vai se definir como um governo, ou se apresenta como um governo reformista? Sem dúvida. Olha as atitudes que o governo tomou em pouco mais de 2 meses de governo. O governo está trabalhando, por exemplo, enviou para o Congresso uma PEC que limita o crescimento do gasto público. Na verdade, as pessoas gostam, muita gente acha que o setor público pode gastar sem limites. E não, o governo está mostrando para a sociedade que a sociedade terá que fazer escolhas, terá que definir prioridades. Quando eu limito o crescimento do gasto público, os congressistas vão ter que definir o que é mais importante para crescer no próximo ano e subsequentemente. É quase que um amadurecimento, né? Uma sociedade que sai da adolescência para ir para a idade adulta. Eu acho, inclusive, que essa PEC empodera o Congresso, porque o Congresso é que vai definir prioridades, né? O governo está dando um grande apoio a uma proposta que reforma as agências reguladoras, que torna mais independente
e mais forte as agências reguladoras. O governo está trabalhando junto ao Congresso também num projeto do Senado de fortalecer, de melhorar a lei de licitações. Então, tem uma série de medidas institucionais, medidas importantes para o crescimento do país. E, por exemplo, o governo agora também está dando apoio ao projeto do senador José Serra de mudar o marco regulatório do pré-sal, que vai acabar com a exigência da Petrobras ser operadora única dos campos do pré-sal. Isso vai trazer mais investimento para o Brasil, vai beneficiar inclusive a própria Petrobras. Então o governo está numa agenda bastante reformista, que vai sim melhorar a eficiência da economia e ajudar o crescimento. Aliás, a equipe econômica tem que apresentar uma série dessas mudanças, né? O Temer deu mais 2 semanas para vocês apresentarem como se fosse um pacote de medidas de estímulo para a economia. São essas medidas que o senhor citou que vão ser apresentadas? O que a gente pode esperar de anúncio na próxima quinzena? É uma boa pergunta, Amanda. Eu não gosto do nome de pacote, que pacote dá a impressão daquilo que a gente fazia 10, 15 anos atrás. Ia ter um pacote de reformas, o ministro da Fazenda fazia a cadeia nacional, o presidente anunciava um pacote de coisa. Não. O que o governo está fazendo e vai fazer é anunciar uma série de medidas que já estão em andamento, muitas das quais em tramitação no Congresso, medidas positivas para o funcionamento da economia. Como eu falei, agência reguladora, lei de licitação, novas regras de crédito, algumas já foram até publicadas, definidas pela Caixa Econômica, nova atuação do BNDES, é uma lista de projetos importantes, de ativos que serão vendidos. Então, assim, uma série de medidas... Vai ter securitização da dívida? Vai fazer parte desse pacote? A securitização da dívida é um projeto que já está em tramitação também no Congresso Nacional e que, há 2 semanas, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento fizeram a visita ao TCU para explicar o projeto e ver qual é a posição do TCU. Então, a securitização da dívida é um projeto, inclusive, que é demandado pelos estados da federação e que, se tiver o acordo do TCU, possivelmente esse projeto do Congresso será aprovado. Só para a gente explicar o que é vender uma parte dessa dívida pública mais atrativa para o setor privado, né? Aí o governo consegue ter mais algum dinheiro em caixa, adiantar parte dessa receita, do que ele teria a receber, né? Exatamente. Quer dizer, isso não é bala de prata. Quer dizer, isso não, ninguém faz ajuste fiscal com securitização de dívida. Vamos deixar bem claro. O que pode acontecer é que você pode vender uma parte da sua dívida que você sabe que vai receber ou que tem a expectativa de receber, mas se você quer o dinheiro hoje porque está precisando, então você pode pegar uma parcela daquela sua dívida, uma parcela pequena, e vender ao setor privado, e o setor privado lhe paga hoje. Quanto vocês imaginam arrecadar com isso, por exemplo? Então, isso tem diversas estimativas. Falam em 15 bilhões, é algo desse montante? Não, chega a esse montante? Para falar sinceramente, eu não tenho ideia, porque, na verdade, a Procuradoria da Fazenda Nacional está fazendo um estudo classificando. Os jornalistas parecem ter mais ideia, porque eu acho que eles estão adivinhando alguns números. Eu escuto pessoas falando em 200, 300, 400 bilhões, mas, na verdade, a Procuradoria da Fazenda está fazendo um estudo classificando essa dívida e daí se pode ter uma estimativa. Hoje, eu não tenho uma estimativa de quanto o Brasil, governo federal, pode arrecadar com securitização de dívida. O governo, quando anunciou o déficit de 139 bilhões de reais para o ano que vem, disse que esperem receitas extras, 55 bilhões de reais. Mas aí muitos agentes do mercado reclamaram que não ficou claro de onde virá essa receita, essa arrecadação extraordinária. De onde virá? Concessões e privatizações, o que vai ser privatizado e quanto isso vai render para o governo? Então, a lista não ficou claro ainda, porque não era para ficar claro ainda. Porque o que a gente mandou foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você estabelece receita, despesa e primário e trajetória de dívida. Exatamente como é que você vai arrecadar isso, a gente tem que enviar até o final de agosto. Que aí é o orçamento em si. Que é a proposta orçamentária. E aí lá vai ficar claro exatamente quais são essas fontes de receita. O que já está mais avançado, em estudo mais avançado? Está avançado, por exemplo, quando a gente espera arrecadar, a gente ainda está fazendo os cálculos de receita de concessão e privatização. Quando o governo faz uma privatização, o dinheiro não entra diretamente no caixa do governo. Por exemplo, se a Caixa Econômica vender a Caixa Seguradora, o dinheiro vai para a Caixa Econômica. Mas nesse processo o governo arrecada imposto de renda. Tá? Quando o governo faz uma concessão, a concessão, o dinheiro que entra vem diretamente para o caixa do governo. A gente está estimando quanto o governo vai ganhar com vários ativos que ele vai vender e várias concessões. Vai ganhar? Aí depende, a gente não tem esse número fechado, mas a gente sabe com certeza que é muito acima
do que estava estabelecido no nosso cenário base. Por quê? Qual era o cenário base? O cenário base que entrou era que o governo ia ter com receita de concessão 4 bilhões, 5 bilhões. Mas vai chegar a 20, por exemplo? O mercado fala em 20, 30 bilhões? Não, vai chegar muito mais de 20, porque, na verdade, por exemplo, esse ano no orçamento de receita de concessão tem 22 bilhões. Você está vendo muitas concessões de privatização esse ano? Não. Não, então, assim, é de se esperar. Então, o senhor está dizendo que metade dessa receita de 55 bi, pelo menos metade vai vir de concessões ou até mais, privatizações? Ou até mais, né? A gente está fechando os cálculos, porque a gente vai ter uma lista grande de privatização e de concessões importantes. Por exemplo, faz anos que o Brasil não faz um leilão de petróleo. O último que ele fez foi um fracasso, mas a gente vai ter um leilão de petróleo muito forte em junho e julho do próximo ano. Os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont entram nessa lista? O presidente Temer já havia falado sobre isso numa entrevista. Também está em estudo. Você tem 4 outros aeroportos que já estavam previstos e possivelmente ainda há a possibilidade que se está estudando de Congonhas e Santos Dumont. Quer dizer, isso tudo no ano que vem, já para o ano que vem? Já para o ano que vem. Tem também, inclusive, a venda de várias distribuidoras do setor elétrico, da Eletrobras. Distribuidoras hoje, que algumas pessoas podem falar, mas essas distribuidoras hoje, elas estão operando no vermelho. Estão, mas porque elas estão presas em contratos de compra, por exemplo, de gás, mesmo que elas usem ou não, com um preço elevado. Quer dizer, na mão do setor privado, essas distribuidoras podem voltar a dar lucro. Então, você tem uma série de ativos importantes, muito bons, que serão vendidos. E o resto virá de onde? Porque a gente falou de concessões e privatizações, falamos de securitização da dívida, mas acho que ainda não chegamos aos 55 bi. Então, quais são as outras hipóteses analisadas e estudadas? Depende. Vamos ver se com essas medidas a gente chega aos 55 bi. Se não? Se não, a gente ainda tem que ver também, a gente trabalhou no nosso cenário base com uma estimativa muito conservadora de receita. Por exemplo, no nosso cenário base, a receita estava caindo quase 1% do PIB, quase 1 ponto do PIB. Num ano que a economia vai voltar a crescer. Então, a gente está reestimando os modelos para ver se, de fato, assim, o cenário base melhora, se a arrecadação esperada é um pouco maior. Para você ter uma ideia, você tinha vários bancos que estavam com uma perspectiva de crescimento de arrecadação muito maior do que a do governo. Algum desses cenários contempla um aumento de impostos? Se for necessário, você pode pensar, mas não um aumento de imposto para aumentar a carga tributária, aumento de imposto para você evitar uma perda muito grande de arrecadação. Mas se tiver necessidade de aumento de imposto, vai ser muito mais na linha de aumentos muito pequenos e para corrigir distorções. O Brasil tem diversos regimes especiais, muitos dos quais beneficiam um número muito pequeno de empresas. Tem regime especial de tributação no Brasil que beneficia 2 empresas. Então, assim, esses regimes especiais que tem pouco benefício social, que seriam candidatos naturais à revisão. Como o que, por exemplo? Dá um exemplo. Não posso dar um exemplo específico, porque, como eu falei, são regimes que beneficiam pouquíssimas empresas. Mas, normalmente, a gente está falando de um país que arrecada mais de 33% do PIB e que tem um sistema tributário muito complexo. Sempre tem como ajustar esse sistema tributário, não com a finalidade de arrecadar, mas de torná-lo mais eficiente. É claro, quando você torna isso mais eficiente, aumenta a arrecadação. Mas então, antes desmontar esses regimes especiais do que, por exemplo, aumentar CID ou IOF, PIS, COFINS, algo que afetaria muito mais gente? Exatamente, exatamente. Assim, não se está estudando nenhum aumento de carga tributária, nenhum grande imposto. Tudo isso está fora do radar, porque a sociedade não quer. Então, o foco agora vamos deixar muito claro qual será a agenda de privatização, de concessão, ver a questão da securitização de dívidas, se é possível ou não, o quanto arrecada, o quanto não arrecada, rodar novamente os modelos para ver se esse cenário mais benigno de crescimento, que está melhorando a cada semana, se isso vai aparecer num crescimento maior da receita e, a partir daí, se for necessário algum aumento pontual de algum imposto, a gente vai começar por coisas que são distorsivas. Essa é a última alternativa. Tá certo, secretário. Vou pedir licença mais um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Secretário, o principal projeto da área econômica até agora, que foi enviado ao Congresso, a PEC do teto de gastos, a gente já começou a falar com ela. Segundo essa proposta de emenda constitucional, os gastos só podem aumentar pelo limite da inflação do ano anterior e não mais do que isso, Chega de aumento real. Só que essa PEC lida com temas muito sensíveis, como, por exemplo, os gastos com saúde e educação, que hoje tem uma vinculação constitucional. O senhor acha que, em pleno ano eleitoral, deputados e senadores vão aceitar
mexer nas despesas com saúde e educação? Sim, se nós explicarmos e trabalharmos muito próximo aos deputados e senadores. A regra da PEC estabelece gasto mínimo. A sociedade, por meio dos seus representantes no Congresso, pode decidir que não, eu quero que o gasto com saúde e o gasto com a educação tenham um crescimento real. É possível, sim. Mas aí vai ter que cortar em outro lugar. Mas isso é um orçamento, né? Quer dizer, cobertor curto. O melhor dos mundos seria a gente não ter, como família ou como governo, ter que fazer decisão, enfim, de limite de gasto, poder gastar à vontade, mas no mundo todo nenhuma família funciona dessa forma e também nenhum governo. A gente tem que estabelecer prioridades. E o que a PEC mostra é isso, nós teremos que estabelecer prioridades, porque senão, se o Congresso e a sociedade não quiser estabelecer prioridades, quiser gastar a mais com tudo, aí só tem uma forma de fechar a conta, é aumentando carga tributária. E também ninguém quer aumento de carga tributária. Ninguém quer aumento de imposto. Agora, vai haver redução dos gastos com saúde e educação? Porque, por exemplo, os gastos com Previdência vão continuar subindo, mesmo que seja feita a reforma da Previdência, a gente vai falar sobre isso já, mas a gente sabe que tem uma regra de transição, então, por enquanto, pelos próximos anos, a Previdência vai continuar representando um gasto cada vez maior do orçamento. E você tem um limite para essas despesas. Isso não significa que, necessariamente, as despesas com saúde e educação vão cair? Não. Ou não? Não, pode até aumentar muito mais. Por exemplo, mas aí você vai ter que cortar muito mais de outro lugar. Sem dúvida, mas a gente está falando de um orçamento, quer dizer, a despesa pública esse ano programada é 1,248 bilhões. O que você vai gastar com saúde e educação, as duas juntas no governo federal, é um pouco acima de 200 bilhões. Então, assim, saúde e educação é mais ou menos 220, 230 bilhões numa despesa de 1,248 bilhões. À medida que a gente avance no controle de outras despesas, você pode redirecionar isso para a saúde e educação. Você tem programas públicos que não funcionam muito bem. Você tinha, por exemplo, o governo acabou de modificar as regras de concessão de auxílio-doença. Você tinha um número muito grande de pessoas que equivalia a um dispêndio de 13 bilhões de reais por ano, 13 bilhões de reais com pessoas que recebiam auxílio-doença há mais de 2 anos. Essas pessoas poderiam até estar jogando bola, mas continuavam recebendo auxílio-doença porque não passaram pela perícia, e muitas das quais o benefício foi dado pela Justiça. Agora o governo estabeleceu um limite, um número de meses máximo que a pessoa vai receber auxílio-doença. Para renovar, tem que passar por uma perícia. Então, a gente vai ter economia. Cada economia dessa que se faz no gasto público, você pode redirecionar. É mais dinheiro que sobra para outras áreas. Na semana passada, o deputado Júlio Delgado, do PSB, que faz parte da base aliada do governo Temer, né, o PSB é aliado do governo, disse que a posição partidária, a posição do PSB é contrária à PEC do teto de gastos. E aí, segundo eles, não são os mais pobres, né, que dependem da saúde e educação públicas, que têm que pagar a conta da crise. Ele disse, inclusive, que tem deputados do PMDB que são contra a PEC do teto de gastos. O governo estaria disposto a ceder em alguns pontos desse projeto? Porque a gente sabe que sempre que mandam um projeto, fica sujeito às emendas parlamentares e a modificações no Congresso. Claro, mas o debate, o melhor local para ter esse debate de ajuste fiscal, eu sempre costumava dizer e continuo dizendo, ajuste fiscal não é um debate técnico. Não existe o ajuste fiscal ótimo. Ajuste fiscal é necessariamente um debate político, porque se você vai aumentar mais ou menos receita, ou você vai fazer um ajuste fiscal só pelo lado da despesa, quem decide isso é o Congresso Nacional. Eu acho o seguinte, se a sociedade, por meio do Congresso, não quiser controlar o gasto, ou quiser uma regra mais flexível, aí, assim, para fechar a conta, os congressistas terão que nos dizer o seguinte, então, como vocês pretendem fechar a conta? Porque a realidade é, a gente vai terminar esse ano com um déficit primário, quer dizer, o que o governo vai gastar, além do que arrecada, sem incluir na despesa a conta de juros, é um buraco de 170 bilhões. O déficit nominal que inclui a conta de juros é muito maior. Muito maior. Aí a gente vai para um buraco de mais de 500 bilhões. Isso não é normal para um país como o Brasil. Isso é dívida, né? Isso vai aumentando a dívida em relação ao PIB. Isso leva a um crescimento da dívida. A dívida hoje é 68% do PIB. A média de países semelhante ao Brasil é 44%. Então, a gente já tem um endividamento que é muito acima do endividamento médio de países emergentes. Então, o Brasil precisa fazer uma reforma fiscal. A gente, como sociedade, de uma forma transparente e adulta, tem que fazer uma decisão no Congresso como será essa reforma fiscal. A proposta do governo é: vamos controlar o crescimento do gasto. O gasto não vai cair. O gasto não será cortado. A gente vai vai deixar de crescer. Exatamente. Então, quer dizer, se não fizer desse jeito, vai ter que aumentar a receita. Aumentar a receita, a gente sabe que é aumentar imposto. Então, ou controla a despesa ou aumenta o imposto. Exatamente. Se não fizer nenhuma das duas coisas,
Assim, e se não quiser fazer nenhuma das duas coisas, a gente nem quer controlar o crescimento de gasto, nem quer aumentar imposto, o que foi que aconteceu quer quando virar o Brasil... bom vivan, aí explode. O que foi que aconteceu quando o Brasil tomou essa decisão de não fazer controle, não fazer nenhum ajuste fiscal, nem Dívida, controlar a moratória. despesa? Inflação, né? Inflação também, é verdade, porque vaza por algum lado. Secretário, quando será apresentado o primeiro esboço da reforma da Previdência? Eu acho que em breve, quer dizer, pela agenda do governo, segundo o ministro Eliseu Padilha, falou possivelmente em setembro ou outubro. Quais serão os principais pontos dessa reforma? Idade mínima? Não, isso ainda está em elaboração. Agora, os princípios que todo mundo sabe que está sendo discutido, é alguma coisa como idade mínima, mas isso tudo a ser discutido. Idade mínima de 65 anos, isso não, que foi colocado no debate até agora. Mas sim, isso eu não sei, porque aí tem um grupo de pessoas, de técnicos da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda com a Casa Civil, discutindo exatamente o que será a reforma da Previdência. Agora, a gente sabe o seguinte, a reforma da Previdência é para garantir que os aposentados receberão em dia a sua aposentadoria, porque nem tudo que está na lei está garantido. Olha o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os aposentados estão recebendo o benefício em dia ou estão recebendo com atraso. Então, exatamente. A reforma da Previdência é para garantir que no futuro os aposentados receberão em dia e, claro, consertar algumas anomalias que existem hoje no país, né? Eu tenho 48 anos de idade. Já pode se aposentar? Não, mas sim, isso é o correto. Daqui a quanto tempo? Eu espero tão cedo não poder me aposentar. Quer dizer, porque hoje, uma pessoa de 48, 50 anos de idade, que poderia ser considerada uma pessoa velha na década de 60, hoje uma pessoa de 50 anos de idade, 60 anos de idade, é uma pessoa, para a realidade do mundo atual, uma pessoa jovem. Mas tem uma série de regimes especiais aí, né? Nas Forças Armadas, polícia, professores, vão mexer nesses regimes também? Não sei, mas tudo isso cabe à sociedade debater. Por exemplo, alguns regimes especiais pesam muito mais nas contas dos estados, né? Então, cabe aos governadores promoverem esse debate. Eu acho que o Brasil, como qualquer país do mundo, não pode ter medo de debater. O debate transparente é muito positivo. Então, tudo isso, quem vai tomar a decisão final é a sociedade por meio do Congresso. Agora, nós não podemos nos furtar de debater temas importantes. Agora, tem um argumento bastante legítimo aí também, secretário, a gente precisa pensar nisso, onde você fala, uma pessoa se aposenta com 48, 50, 54 anos, é uma média de aposentadoria baixa no Brasil, mas, por outro lado, muitas pessoas, principalmente os mais pobres, começam a trabalhar muito cedo, aos 12, 13, 14, 15 anos. Quer dizer, então, quando essas pessoas chegam aos 50 anos, elas já estão trabalhando há mais de 30, 35, 40. Então, quer dizer, ao estabelecer uma idade mínima para aposentadoria, você não acaba punindo justamente as classes mais baixas? Não, porque quem mais se aposenta por tempo de contribuição, com menos de 60 anos de idade, em torno de 54, 55 anos de idade, não são as pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres no Brasil, em geral, eles se aposentam por tempo de serviço, eles se aposentam acima de 60 anos de idade. Então, na realidade, as pessoas que se aposentam mais jovens no Brasil não são os mais pobres. São mas as porque pessoas... elas passaram muito tempo sem carteira, Exatamente, então, mas não elas, pelas regras atuais, as regras atuais acabam sendo injustas justamente com os mais pobres, porque os mais pobres dependem de serviço público, de saúde e educação. Se o gasto com previdência no Brasil continuar crescendo ano após ano, a gente não vai ter recursos suficientes para investir em saúde e educação, que sim beneficia os mais pobres. Os mais pobres no Brasil se aposentam com muito acima de 60 anos. Quem se aposenta com 54, 55 anos, 48 anos, não são os pobres. Reforma da Previdência é um assunto difícil, né? Vários governos já tentaram fazer, o Fernando Henrique tentou fazer, o Lula tentou fazer, avançaram em alguns pontos, mas a reforma do governo Temer parece bastante ambiciosa, né? Ao falar em idade mínima, equiparação de condições de aposentadoria para homens e para mulheres, quer dizer... talvez não seja ambiciosa demais? Então, mas tudo isso não está definido, quer dizer, não está certo ainda. Mas está em discussão. Está em discussão, mas isso será apresentado no devido momento ao Congresso. Mas a circunstância do Brasil hoje é muito diferente do que era 15, 20, 30 anos atrás. A gente está passando por um processo de envelhecimento muito rápido. O Brasil terá a mesma estrutura demográfica, a mesma proporção de pessoas idosas em relação à sua população que tem o Japão hoje, que é um país que tem uma proporção muito grande de idosos. O Brasil terá a mesma estrutura demográfica do Japão daqui a 30 anos. A nossa mudança demográfica, que já está em curso no Brasil, ela é muito rápida. Então, a gente, de fato, terá que fazer uma reforma de Previdência o quanto antes possível. Porque, senão, se a gente não fizer absolutamente nada, o que significa? Significa que daqui a 40 anos, o gasto com Previdência no Brasil
vai atingir 20% do PIB. Eu vou precisar de mais ou menos de 8 a 10 pontos do PIB a mais de carga tributária para financiar o sistema. Será que a população brasileira gostaria de pagar 10 pontos do PIB a mais de carga tributária para financiar, enfim, um sistema que a gente sabe que hoje ele é insustentável? É difícil. Secretário, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Vamos para o nosso pinga-fogo. Desemprego, quando começa a diminuir? Espero que no próximo ano. Câmbio, espero que continue competitivo. Inflação? Em queda. E juros, até o final do ano, já começa a cair? Espero que sim, mas isso é uma decisão do Banco Central. Está que nem o presidente Temer. PIB, crescimento do país. PIB vai se recuperar e a economia vai voltar a crescer. Ano que vem, qual a estimativa de crescimento? Ano que vem, do mercado, hoje em torno de 1%. Várias instituições de pesquisa já caminhando para 1,5%, 2%. E o senhor? Eu espero que quanto maior, melhor. Michel Temer? Um presidente que tem surpreendido a todos, uma pessoa extremamente educada, uma pessoa que está disposta a consertar o Brasil. Lula? Um presidente que foi bastante importante para o Brasil, principalmente ao longo do seu primeiro governo. E Dilma? Dilma, uma presidente que tinha suas boas intenções, mas que infelizmente perdeu o controle da situação e fez um governo com uma série de problemas muito aquém do que se esperava. Secretário, muito obrigada pela sua participação, por essa entrevista aqui ao É Notícia. Obrigado. E obrigada a você também que nos acompanhou. Tenha uma excelente semana. Você pode rever as entrevistas, os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo, nos acompanhar também pelas redes sociais e nos encontramos de novo então na segunda-feira que vem. Até lá, uma excelente semana, uma boa noite para você.